frase nesse verso, que a ideia de reter a cabeça é ambos, pessoal e corporativo. Por que nós sabemos que é pessoal? Como temos falado já outras vezes para os irmãos, nunca leia a Bíblia como um livro qualquer. Ela não é um bom livro. Ela é um livro verbalmente inspirado pelo Espírito Santo. Então, quão importante é sempre olharmos o contexto do que o Espírito Santo está nos falando. Então, se você for para trás, não precisa ir muito, verso 16 em diante, você vai ver que há um ninguém mencionado aqui. E ninguém não é corporativo, ninguém é pessoal. De novo, no verso 18, há outro ninguém mencionado aqui, fazendo referência, então, a qualquer alguém, não é? Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, lua nova, festa, sábados. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. E quando Paulo entra nessa linha, desse raciocínio do ninguém, ele diz assim que esse que faz isso, ele tem, veja o final do verso 18, uma mente carnal e ele não retém a cabeça. Então está muito evidente por esse ninguém e ninguém, que o reter a cabeça é uma questão, por um lado, pessoal. Você e eu, como pessoas, podemos não reter a cabeça. E o que isso significa? Quando nós não santificamos a Cristo como Senhor nos nossos corações, em especial. Professamos o nome dele, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Não retendo a cabeça. E as marcas que vamos entrar, embora elas tenham por essência uma ênfase corporativa, nós sabemos que na dispensação de Deus, o pessoal e o corporativo não podem ser separados. O corporativo toca diretamente o pessoal. E o pessoal toca diretamente o corporativo. Nunca perca isso de vista, querido irmão. Paulo é tão cuidadoso quando ele fala sobre isso. Penso que você se lembre. 1 Coríntios 12, 27. Quando ele vai falar dessa questão corporativa. Veja o que ele diz. Ele fala assim: vós sois o corpo de Cristo. Ideia corporativa. Porque Coríntios 12 é um capítulo corporativo. O corpo é um e tem muitos membros. Todos os membros são muitos, mas constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Então, a partir especialmente do verso 12, ele entra em toda essa questão corporativa. Os olhos, a mão, o ouvido, não pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de voz. Todo um contexto corporativo. E chega no verso 27, ele diz assim: ora, está fazendo uma conclusão, vós sois o corpo de Cristo, porque essa é a ênfase. Agora escute o que ele diz com atenção. E individualmente. Você localizou esse verso aí? Então, quando ele está falando sobre o corpo de Cristo, ele não deixa a questão da individualidade de lado. Mas olha o cuidado que ele tem pelo Espírito. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente. Então ele falou do corpo e falou do indivíduo. Mas agora ele traz de novo o indivíduo para o corpo. E diz assim, individualmente, o que nós somos individualmente? Ele poderia dizer assim, individualmente nós somos os indivíduos. Não é? Mas ele disse, individualmente nós somos o quê? Membros desse corpo. Não é maravilhoso o cuidado do Espírito de Deus? Você viu a harmonia divina que existe aí? Por um lado, nós não perdemos o que podemos chamar de individualidade. Isso nunca será perdido. Nem quando estivermos face a face com o nosso Senhor. Nós não seremos imersos numa massa amorfa de adoradores, porque Apocalipse diz que nós teremos nas nossas frontes, e fronte é algo individual. Cada servo terá na sua fronte escrito o nome dele. Os seus servos o servirão. Ou seja, a nossa individualidade nunca será perdida. Por outro lado, todo o trabalho do Espírito Santo é para que nós percamos o nosso individualismo, não a nossa individualidade. Por isso, quando esse verso tão precioso é colocado aí, Paulo menciona a individualidade, mas ele mostra que essa individualidade, ela funciona de maneira corporativa. Não é uma individualidade que funciona de forma isolada. Ah, irmão, quão precioso é isso para nós, compreendermos isso, e vivermos, e praticarmos isso. Então, voltando ao que estávamos falando, esse reter a cabeça, ele é em primeiro lugar pessoal, por causa desse ninguém que é mencionado aqui. Então, cada um de nós pode perder a realidade de estar encabeçado pelo próprio Cristo. Ou seja, santificando a Cristo como Senhor nos seus corações. Aprendendo a responder ao cabeça. Agora,
reforçando, este é só um lado da verdade. Porque a próxima frase, essa que estamos mencionando, ela vem nos ajudar tanto, quando ela coloca assim, da qual todo o corpo, da qual o quê? Da qual cabeça, né? A cabeça é o sujeito aqui. Então, não retendo a cabeça, desta cabeça, todo o corpo. E agora o que ele diz sobre o corpo? Suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Então agora o que está enfatizado nessa frase? Que esse reter a cabeça é uma questão corporativa. Então eu queria que você atentasse para essa combinação importante aí. Está muito claro que é uma questão individual por causa do ninguém. E está muito claro que é uma questão corporativa por causa do corpo, que é mencionado logo em seguida ao cabeça. Esse cabeça da qual todo o corpo. Tanto que essa frase diz assim, suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos. Quem está suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos? O corpo. Então a questão corporativa foi imediatamente trazida. Se esse corpo não está bem suprido por essas juntas e por esses ligamentos, então ele não poderá receber suprimento da cabeça. Porque são as juntas e ligamentos que irão supri-lo. Então você vê aí essa combinação tão divina do pessoal e do corporativo. Acho que é bem mais interessante nós usarmos o termo pessoal do que o termo individual, embora o termo individual não seja errado, né? Mas a questão do pessoal e do corporativo, penso que faça uma combinação bem mais harmônica. Então as duas estão aqui. Suprido e bem vinculado por suas juntas. Sabe o que diz uma outra tradução desse suprido e bem vinculado? Usa as expressões provido e organizado. A primeira palavra nós gostamos muito, né? Provido. Agora, a outra palavra, ela entra que é atravessada no nosso ouvido, não é? Porque graças ao Senhor, e graças ao Senhor mesmo, nós temos recebido entendimento de sua parte, pelas Escrituras e pelo Espírito, de que o corpo de Cristo não é uma organização, mas é um organismo vivo, porque ele é um corpo. Agora, irmãos, se nós nos desintoxicarmos de todo esse aspecto negativo do significado dessa organização que é de dentro para fora e que não confere com a vida e tudo mais que nós estamos cansados de saber, vamos desintoxicar o termo organizado e vamos olhar como a Bíblia o usa. Porque essa é uma das ideias contidas aqui, sim, se você examinar esse texto. Que esse corpo ele está provido, escute essa tradução, talvez você tenha essa tradução na sua mão. Todo o corpo provido e organizado. Alguém tem aqui essa tradução? Aí, tem várias dessas traduções aqui, não é? E não foi mal traduzido. Por que nós sabemos que não está mal traduzido? Você não precisa nem conhecer grego, não. Vale mais a graça do que o grego. Então, olhe para o seu corpo. O seu corpo é o quê? Desorganizado? Muito organizado. Só que ele está respondendo a uma organização que vem da onde? Da vida. É porque a vida no corpo que o corpo é harmônico, é ajustado, é organizado. Então, isso é uma palavra boa, não é? Acontece quando a organização, ela impera sobre a vida, ela mata a vida. Porque ela é uma organização de fora para dentro. E não uma organização de dentro para fora. A organização de Deus é de dentro para fora. A vida se organiza, a vida é harmônica. A vida flui de maneira organizada. De novo, o apóstolo Paulo é tão claro nisso. Quando ele orou para aquela assembleia tão desorganizada no sentido de vida, Corinto, e disse assim, Deus não é de confusão, mas de paz, não é? Mostrando que a operação de Deus é em harmonia. Tratando-se de profetas, fala em 2, ou quando muito 3, e os outros julguem. Se vier a revelação que está sentado, cale-se o primeiro. Isso não é organização? É. Só que é a organização do Espírito. É a liderança do Espírito. É a organização da vida, não é? Então vamos tomar cuidado com as palavras, para nós não jogarmos no lixo aquilo que depois vamos ter que ir lá fazer reciclagem, não é? E trazer de volta para o lugar adequado e correto, como Deus a usa e como Ele deseja do seu povo. Então essa é uma outra ideia importante aqui. O corpo é suprido e organizado, ou o corpo é suprido e é bem vinculado, pelas suas juntas e pelos seus ligamentos, porque ele é corpo. E ele precisa responder ao cabeça como corpo, e não apenas como membros do corpo nós respondemos à cabeça. Então, aos dois aspectos. Nós respondemos ao cabeça pessoalmente, e nós respondemos ao cabeça corporativamente. Acho que não há nenhuma dúvida
se você analisar esse texto, não é? Está tão evidente aí. Mas é importante reforçarmos essa ideia. Não há, no mover do Senhor, algo como viver a vida cristã e eu em Cristo na minha casa.